Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, esse vídeo ele é em parte informativo e em parte celebrativo, porque eu vou falar sobre o retorno da Tex Gold às bancas, a continuidade da coleção. Gente, e assim, eu sei que essa continuidade ela já foi anunciada tem um tempo, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas assim, é aquela coisa, né? A desconfiança fica um pouquinho lá, a gente acaba só tendo a certeza mesmo quando pega a edição em mãos. E essa aqui é a edição 41, que traz a história Oklahoma. Eu não vou comentar essa edição nesse vídeo, ela vai ganhar um vídeo só para ela, vai ter o review, tipo naquela série Descobrindo Tex. Aqui eu quero falar sobre esse retorno, né? Por quê, né? A Tex Gold, ela marcou a minha trajetória como leitor de quadrinhos. Assim, foi com a Tex Gold que eu comecei a ler Bonelli. E quem acompanha o canal sabe a predileção que eu desenvolvi por essa editora. Bom, o fato assim é que a Tex Gold ela foi vítima da crise que afetou o nosso mercado e que ainda afeta, embora o mercado já dê sinais de reação. A Salvat, que é a editora que lança essa coleção, ela foi muito afetada pelaquela situação da quebra das distribuidoras, na verdade aquela quebra da editora Abril que afetou a distribuidora dela, essa crise na distribuição, isso afetou bastante a Salvat. E ela cancelou praticamente todas as suas coleções. A coleção Marvel de capa vermelha, a coleção do Homem-Aranha, cancelou praticamente todas, deixou de lançar naquele momento a Espada Selvagem de Conan, que está saindo só agora em parceria com a Panini. Então assim, foi algo que afetou demais. A Tex Gold no primeiro momento teve uma sobrevida, ela sobreviveu, mas ela foi só até o número 40. No número 40 tem lá na edição, na abertura desse número, né, tem lá uma espécie de carta dizendo que vai parar. E assim, houve uma comoção entre os leitores. Por quê? Porque o prometido era até o número 60. E mais, na 41 começaria a fase da coleção que era mais esperada por muitos, inclusive por esse que vos fala, né? E assim, deixa assim eu explicar um pouquinho melhor porque que essa fase aqui era a mais esperada por muitas pessoas, inclusive por mim. A Tex Gold ela pode ser dividida em blocos. Ela republica em formato americano e colorizada, as histórias são originalmente preto e branco, mas na Tex Gold elas saem coloridas, né? Ela republica colorizada em formato americano, materiais que saíram em diversas revistas de Tex. Do número 1 ao 29, por exemplo, nós temos histórias que foram publicadas originalmente nos Tex Gigantes, ou nos Texones, como é chamado na Itália. A partir do número 30 até o número 40, nós temos histórias publicadas no Tex Almanac, assim, estou aqui referenciando a edição brasileira, é claro. E a partir do número 41 temos histórias que saíram originalmente nos anuais do Tex, anuais aqui no Brasil, na Itália, na revista Max Tex. E assim, são edições mais parrudas, que ficam entre 300 e 400 páginas, e que trazem assim histórias muito emblemáticas do Tex. Por exemplo, teremos aqui algumas histórias produzidas pela dupla Segura Ortiz, que é uma dupla muito consagrada. O Antônio Segura nos desenhos, no roteiro, e o José Ortiz nos desenhos. Bom, essa número 41 aqui, por exemplo, é a única história, traz a única história que foi produzida pelo criador do Ken Parker, pelo Giancarlo Berardi, que é o Oklahoma. Bom, e assim, por isso que assim, com a coleção, qualquer coleção que se interrompe causa frustração, mas nesse caso isso se somou, né? Isso se somou. Alguns meses atrás, como eu falei, a Salvat anunciou que teria continuidade, só que precisava traduzir, demoraria um pouco, né? Pois bem, né? Agora, entre o fim de novembro e o começo de dezembro, essa edição aqui, ela começou a chegar em várias bancas no Brasil, assim. Mas assim, esse vídeo não é só para dizer que a Tex Gold voltou. Há algumas informações importantes que eu acho que vale a pena dividir com a galera. Primeiro ponto, né? A coleção voltou, mas a periodicidade nesse retorno não está definida. A Tex Gold já foi quinzenal, depois passou para semanal, depois ia voltar para quinzenal de novo, assim. E por quê? Quando semanal houve uma reclamação dos custos, né? A revista custava ali mais de R$40, 4 por mês. E assim, nesse retorno,
não há anúncio de quando virá a próxima edição. Eu dei uma olhada lá no Facebook da editora, da Salvat, e lá eles dizem que também não tem certa previsão, mas sendo bem sincero, tem praticamente certeza que vai ser mais de 15 dias, assim, né? O que eu não acho ruim, desde que saia e que não seja uma demora de meses. Assim, eu não acho ruim nós temos uma periodicidade um pouquinho maior. Bom, a primeira coisa é essa, né? Nós não temos periodicidade definida, e segunda é que houve um aumento. Essa edição aqui, ela custa R$ 59,90. Esse aumento estava previsto desde o início da coleção. Eu lembro que eu não consegui achar a fonte agora, mas eu lembro que eu peguei, não lembro se um encarte ou algo na internet que tinha lá já previsto momentos que aumentaria. E assim, por que nessa edição aqui já estava previsto? Né? Porque aqui houve um aumento aí de mais de 50% no número de páginas. Essa edição aqui, por exemplo, ela tem mais de 350 páginas. E assim, eu sei que assim, apontar caro ou barato é algo às vezes complicado, né? Não, há casos porque é caro mesmo, a gente não tem o que dizer, mas a gente acaba lidando com a coisa a partir das nossas possibilidades, o que não está de todo errado. Mas eu quero fazer aqui uma análise um pouquinho diferente, né? Eu quero olhar para a média do mercado. E assim, analisando a média do mercado, a edição está com preço abaixo da média para edições que trazem esse mesmo número de páginas. Eu sei que o número de páginas não é o principal, não é o único critério, mas eu acho que é uma maneira da gente olhar aqui. Há outros, por exemplo, licenciamento que é caro. Então, por exemplo, material franco-belga é um material em formato maior. Então, assim, não tô dizendo que o número de páginas é um critério absoluto, longe de mim dizer algo disso. Mas quando nós pegamos edições, por exemplo, da Panini, 350 páginas, ou edições de outras editoras, 350 páginas, é no mínimo, sei lá, R$100. Tudo bem, a gente compra mais barato com desconto, mas com desconto acaba saindo um valor parecido com o da Tex Gold aqui, entre 50 e 60 reais, estou colocando em 40 a 50% de desconto. Então, aqui nós já temos no preço de capa um preço parecido com muitos que a gente consegue, assim, em promoções de edições que lembram essa. Sei que são de outros personagens, mas assim, só para trazer esse ponto, assim, né? Assim, agora, o problema, ao meu ver, pode estar na periodicidade. Cara, isso aqui, se for semanal, por exemplo, seria um suicídio, né, para a editora. É uma situação bem complicada. Semanal pesaria muito. Acredito que mesmo quinzenal não seria fácil para a maioria das pessoas, assim, né? Acho que não seria. Levando em conta apenas o fator econômico, eu creio que essa coleção saindo mensalmente seria bem melhor, assim, né? Tudo bem que se sair mensalmente vai levar quase 2 anos para concluir, mas ainda assim, eu penso de toda maneira, eu penso que uma solução, né, um meio termo razoável, talvez seria sair uma a cada 3 semanas, uma a cada 20 dias. Nós teríamos aí 3 edições a cada 2 meses. Teríamos a edição é cara, né? Não pesaria no bolso tal como se fosse semanal e também não demoraria tanto tal como se fosse mensal. Mas aqui eu estou especulando e tratando de fatores como preço, periodicidade, que eu não costumo tratar tanto porque eu não me sinto tão, assim, com tanta propriedade para falar nisso. Aqui eu estou pensando alto com vocês. Tanto que o meu raciocínio do preço foi um raciocínio simplório, comparando edições que tem essa média de páginas no mercado. Claro que estou falando média de páginas e também o acabamento, capa dura, capa couché, tudo isso, né? Nesse aspecto que eu estou levando, não é só o número de páginas. Mas ainda assim eu sei que é simplista, mas acho que vale a pena começar a conversa por aí. Bom, essas são as informações, né? Houve um aumento que já estava previsto, mas houve um aumento. E a segunda é que a periodicidade não está definida. Apesar disso, eu acredito que é motivo de celebração, né? A Tex Gold está de volta, acredito mesmo, assim, né? Como, assim, a galera sabe, eu tenho um carinho muito especial para essa coleção e eu tenho o propósito de comentar todos os números dela. Todos os números dessa coleção, em princípio, serão comentados aqui no Ministério dos Quadrinhos. Sei lá, uns 30 já foram. E espero comentar os outros 31 que faltam.
Em breve, inclusive, vai sair a resenha de Oklahoma, dessa história aqui. Estou bastante ansioso, cara. O trabalho que o Berardi faz com Ken Parker, com Julia, é um trabalho magistral, né? Mas assim, mas você pode pensar, pô, Alessandro, você está falando aí dessa edição, da número 41, mas você está lá atrás, você está na 32, é verdade, eu estou na 32. Então, em princípio, eu vou fazer o seguinte, vou comentar em paralelo. Eu vou comentando conforme forem saindo esses números mais recentes e vou, em paralelo, falando das edições anteriores, da 33, 34, 35, sendo que nas edições da 30 até a 40 serão 2 vídeos por edição, porque são 2 histórias por edição, e eu prefiro comentar as histórias. A partir daqui não, volta a ser um só, porque é parrudo, mas é uma história só. Bom, é isso, né, minha gente? Assim, espero aí que agora Salvat consiga se consolidar, que essa coleção vá bem, quem sabe a gente não consegue ver mais materiais do Tex, ou quem sabe mais materiais da Bonelli, né, de outros personagens aqui no Brasil. A Bonelli tem saído bastante coisa para outros editores. Quem sabe uma coleção aí, né, de clássicos Bonelli, que possa trazer material do Dylan Dog, possa trazer material, sei lá, de personagem Bonelli que nós não tivemos aqui no Brasil nesse formato Tex Gold. Seria uma coisa bacana. Daqui eu estou também, mais uma vez, já nem especulando, só exprimindo o desejo. É isso, né? Agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha, te convido a compartilhar esse vídeo. Quem sabe, assim, outras pessoas não descubram o personagem a partir da Tex Gold, gostam da coleção, também querem saber do seu retorno. E também é isso que faz o canal crescer e chegar a outras pessoas. Lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Você, entrando nessa loja, através desse link, fazendo uma compra lá, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Não esquece de se inscrever se estiver chegando por agora, não esquece de dar o teu joinha. É isso, um abração e até o próximo vídeo.